Se alguém saiu, ó, o Nixon foi removido aí. Se alguém. Ele entrou na hora que estava gravando, iniciando o processo de gravação ali, então ele foi removido. Se alguém puder dizer para ele tentar entrar novamente, tá tudo certo. Só foi por causa do processo aqui da gravação da aula. Então, assim, nós vamos começar a trabalhar hoje, dar continuidade, na verdade, naquele assunto que nós trabalhamos na semana passada, que é a parte de dimensionamentos. Quero Eu ia tentar, como falei para vocês, tentei colocar o material lá no Unimestre. Essa semana estava bem complicado, daí eu tive algumas outras atividades fora da cidade, não fiquei com todos os dias em função desse material para postar e bem no fim iniciou a aula e eu não terminei de fazer a postagem. Esse material aqui é o do livro, como eu havia falado para vocês, quadro de resumos de dimensionamento. Esse material ele está naquele passeio direto. Ele está disponível lá. E eu tenho o livro físico. Se alguém quiser pegar o livro físico comigo para xerocar, escanear, fazer alguma atividade, eu posso emprestar para vocês para depois vocês estarem adquirindo esse material aí de outra forma também, pra vocês poderem estar utilizando. É bem interessante esse quadro aqui, porque ele traz o quê? Você só tem que interpretar o tipo de força e ele vai te dar aqui, ó, o B e o L para determinar o diâmetro ou o volume da solda. Vou voltar aqui, quem está aí, Tuiane. Não podemos perder a. Qual o nome do livro? É o livro de. Eu vou colocar aqui, ó. O nome do livro está aí, ó, para quem precisar, quem quiser buscar ele ali. Estão acompanhando, vendo minha tela? Positivo. Então, aqui, ó. Ele dá o quê? Dimensionamento de soldagem, esforço de tração, soldas de topo e em função do tamanho do modelo do chanfro. E daí aqui nós temos tração com soldagens daí com filete. Tranquilo? Ó, ele mostra aqui a tensão, força, e daí você saber interpretar como que está a força na hora que você vai estar dimensionando o teu volume de soldagem. Por isso, tua área da soldagem ali da seção. Por isso é importante depois, e daí, claro, calcular o volume para poder calcular a quantidade de material depositado. Você interpretar, você salvar esse quadrinho, por isso que eu digo que é um material muito bom para vocês terem ele, porque na hora que eu passar o trabalho final da disciplina, vocês vão ter que fazer uma análise de que tipo que o esforço está atuando e daí você pega a fórmula direto aqui, fica bem fácil para trabalhar. Daí nós temos aqui, ó, cisalhamento e daí soldas filetadas aqui, ó. Então ele traz vários tipos de seção, várias situações. Quando nós temos os filetes iguais, quando nós temos as chapas iguais, quando nós temos filetes diferentes, larguras iguais. Então, aqui de novo filetes diferentes, filetes iguais, filetes diferentes, ele traz aqui várias situações, beleza? Aqui também ele está falando de, ó, cisalhamento, quando o nosso esforço está
transversal à solda, ao filete de solda, e ele traz também quando o nosso esforço está longitudinal também ao nosso filete. Ele traz aqui uma outra situação, também cisalhamento aqui. Momento, quando nós temos flexão, tanto em soldas de topo, em cordões de topo, quanto filetados. O flexão provavelmente tem grande chance de danificar inicialmente na raiz da solda, né, professor? Muito na zona termicamente afetada, mas a raiz ela sofre também bastante, principalmente nesse tipo de situação aqui, ó. É porque daí Né? ela tem pouca área de volume embaixo de material depositado e daí é mais fácil dela ceder, né? Sim. Tanto é que vocês vão levar em consideração quando for fazer o cálculo de momento, muitas vezes a espessura da chapa também. E daí ele dá aqui, ó, é tranquilo porque ele vai dar para vocês aqui, ó, as formulazinhas bem simples, bem fácil de aplicar. É muito tranquilo de trabalhar com esse material, ó. Por isso que eu gosto de passar ele para vocês. Quando eu tenho também uma solda circular, uma barra redonda. Essa aqui, com certeza, vocês vão usar essa número 20 no trabalho. Podem guardar aí que vocês vão usar ela, de certeza. A número 20 e a 21 também, a 19 também. Então, são elementos que vocês vão estar usando aí com certeza. Daí aqui, torção não é o nosso caso, mas essa situação aqui, ó, da 24, ela é bem interessante porque isso eu posso estar trabalhando com tubo, soldagem de um tubo, alguma coisa do gênero e ter torção, ter um cisalhamento aí, uma torção em uma situação como essa. Isso acontece bastante. E daí eu tenho flexão e corte, daí tenho flexão e cisalhamento. Essa pode estar acontecendo também. Então eu sugiro para vocês que vocês ah, façam a aquisição desse material, como já falei, se vocês quiserem posteriormente, eu posso estar emprestando. Combina aí, eu estou na cidade, amanhã eu vou estar à tarde na cidade, aí combina aí, alguém pega o material comigo aí e eu posso passar sem problema nenhum, deixar com vocês aí uma semana, um fim de semana aí, esse material. Daí vocês podem tá fazendo, xerocando, escaneando, copiando à mão, ou olhando também aqui no nessa plataforma aqui, que eu passei direto digitando ali, ó. Aqui em cima tá o nome, ó. Lamartine Bezerra da Cunha, Elementos de Máquinas. Até foi um ex-aluno da mecânica que postou esse material aí. Quero ver o que escreveram nos comentários aqui. Não. Mas é um livro muito bom, é um material muito bom que eu gosto bastante de trabalhar porque ele dá todo o formulário aqui e dá o tipo de solicitação. Tranquilo? Então, assim, outra situação que eu quero passar para vocês, outro material, eu consegui hoje, até não olhei ainda, mas eu quero dividir com vocês até aqui, dar uma folhada rápida, que eu consegui com muito custo, aí eu consegui a ASME atualizada para vaso de pressão. Então eu vou conseguir as duas versões, a 9 e a 3, a 9 e a 3 eu vou estar mostrando para vocês também, dando uma folhada rápida, para vocês conhecerem o material. Daí, para a gente estar discutindo alguns outros pontos aí. São
Um pouquinho, deixa eu pegar ela aqui. Ô, professor, o Shigley tem alguma coisa relevante à soldagem também? Tem, tem também. É como eu falei, eu já comentei com vocês. Eu acho o Shigley, ele com a. Ele dá uma enrolada. É um livro muito bom. É um livro muito. ah, tem uma. Tem toda a sua bagagem, né? O Shigley tem uma. É um material muito bom, gosto bastante, mas acho que ele é muito. Ele enrola demais em alguns aspectos e acaba ficando. Deixando o aluno Maçante? patinando. Oi? É maçante, né? Ele é maçante, ele usa uma linguagem também. Eu não sei se é pela tradução dele, ele usa uma linguagem que não é muito usual para nós. Então, eu gosto mais do Lamartine, que ele é mais direto, mais fácil de interpretação. Ele é mais visual, mais gráfico também. Ele traz ali as informações mais fáceis de ser visualizadas e interpretadas. Tranquilo? Eu só vou dividir com vocês esse material que eu vou olhar e depois também eu posso tá mandando para vocês que material ele só tem valor se ele for compartilhado. Então essa ASME aqui, ele é um material que ele é pago, né? Mas a ASME de 2019, a última versão. A seção 8, ela é para vaso de pressão. Então são 796 páginas de norma. Olha, e ele é bem interessante aqui. Julho de 2019. Então ele saiu faz pouquinho tempo mesmo aí essa versão. Tem aqui requisitos gerais, métodos de construção e materiais na primeira parte. Então ele fala sobre toda a parte de material, inspeção. Ele fala de uma forma geral, daí a seção B, métodos de fabricação de vasos de pressão, os requisitos para a fabricação de vasos de pressão. Traz toda a norma aqui para detalhada e a vantagem da ASME é que ela é bem tranquila para você fazer a interpretação dela. Então, quer ver? Deixa eu sair aqui do sumário. O sumário é grande pra caramba. As- a lista das seções, como que ele está subdividido. Então, se nós analisarmos, ó, desde 1911, que nós temos que a ASME ela estabelece os requisitos de fabricação de vasos de pressão, inclusive a parte de soldagem. Aí, políticas, a parte de informações básicas aqui. E daí ela usa ainda, se vocês olharem aqui também, ela utiliza grupos de trabalho internacional também, Argentina, Coreia, outros países aí, Alemanha. Vamos ver se nós achamos aí alguns brasileiros. Não achamos nada. A parte de
volta a parte do sumário, as normas que foram atualizadas, foi revisado nesse último ano. Então, assim, ó, tolerâncias, materiais. Então, eu vou estar passando para vocês, disponibilizando para vocês esse material. Ele é um material bem interessante mesmo, bem que eu gosto bastante de trabalhar com ele. Acredito que vocês também vão poder usar para o resto da vida de vocês, porque assim, um engenheiro ele tem que seguir padrão, tem que seguir normas, tem que seguir especificação, porque senão, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar a graça, mas não vou mostrar o santo. Nós tivemos um problema numa caldeira sábado. Na verdade, nós fomos fazer uma atividade numa empresa que não estava relacionada à caldeira, e quando para nós podermos iniciar a nossa atividade, a caldeira precisava startar. E daí o pessoal estava com um problema que foi feita uma inspeção nessa caldeira e ela não startou da forma que era para startar, e o pessoal acabou nos chamando para visualizar alguns pontos ali, e nós achamos um furinho num tubo, e daí não era só um furo, ele tinha uma trinca também, bem grande. Olha a condição que estava, olha o estado que estava a caldeira. É uma caldeira relativamente nova. E daí, analisando melhor, depois nós fizemos um LP, e nós podemos perceber que dentro do tubo, se vocês analisarem ali também, ó, ele tá todo entupido, ele tá todo cheio de incrustação ali de material. Isso daí é problema operacional da caldeira, né? Não era um problema nosso. Daí nós tivemos que fazer o quê? Fizemos um cordão de solda, que não era o ideal ser feito, o ideal era você tamponar esse tubo aqui, isolar ele, mas foi feito um cordão de solda e tapado esses orifícios para a caldeira poder trabalhar, para na próxima parada, que está previsto para esse fim de semana, nós fazermos uma intervenção. Então, para Bem vocês grave, verem a importância. Oi? bem grave É um a nota. problema bem sério isso daí, porque imagine a caldeira, ela trabalha com 15 quilos de pressão por centímetro quadrado. E ela trabalha ali, ela gera 5 toneladas de vapor hora, não é uma caldeira muito grande. Não, 10 toneladas de vapor hora. E com a pressão de trabalho de 15 quilogramas força. A água trabalha dentro dela ali próximo de 176 graus para evaporar em função da pressão de trabalho dela. Imagine, o tubo estava encrustado e não estava dando passagem de água. Por isso que ele partiu, provavelmente, por isso que ele rachou, porque daí ele encrustou, a água não desceu nele, não houve troca térmica, então o que aconteceu? Ele foi sofrendo os efeitos da dilatação térmica, sofrendo os efeitos, até que houve a ruptura ali do tubo. Mas vamos supor que, por uma fatalidade, entre uma água, desça água naquele tubo e ela vá para cima da fornalha. A fornalha bem aquecida ali, com a temperatura bem elevada. O que acontece? A caldeira explode. Vocês já pegaram a água e jogaram em cima da chapa de um fogão? Sim, sim, a água vai expandir muito rapidamente, daí vai gerar uma pressão muito alta, né, no ambiente, daí Dentro da fornalha, e o que vai acontecer com a caldeira? Vai explodir. Então, é muito importante que vocês futuramente, quando forem fazer inspeção em caldeira, forem fazer um trabalho desse em caldeira,
vocês consigam fazer a inspeção da forma correta e analisem esse tipo de coisa, porque ela tinha sido feita inspeção no sábado. Nós fizemos um trabalho nos secadores, nos radiadores de um secador, e nós só precisávamos no domingo da pressão para poder testar o nosso serviço. E a pessoa que acabou fazendo a inspeção acabou tendo esse probleminha aí, não Então, viu, não pegou. tem que ser bem minucioso, né, professor? Porque, digamos assim, o cliente, às vezes, ele está negligenciando o processo dele, daí você não vai lá e, digamos, não faz a inspeção da maneira que tem que ser feita, né? Demora, meio que negligencia também a inspeção, acaba que depois acontece um problema, daí quem vai ser o responsável vai ser quem fez a inspeção Ele emitiu a RT. Exatamente. Assim, assinar uma RT é uma coisa muito boa, mas ela é eu digo que você está entregando um cheque em branco para uma pessoa. Então, porque você tem que garantir que o equipamento realmente está em condições quando você faz uma inspeção e emite uma RT. Então, Professor, e como é que a gente vai. Qual norma que a gente segue? Como é que a gente vai saber que uma caldeira tem condições? Existe um procedimento? ASME, Não. a própria ASME ali, essa ASME seção 8 ali. A ASME ela vai especificar todos os requisitos mínimos para a caldeira estar em condições. Porque quando tu vai fazer uma inspeção, você faz uma inspeção visual. Primeiro ponto é a inspeção visual na caldeira. Depois você vai fazer uma inspeção medindo os tubos por meio de ultrassom. Vai fazer uma inspeção interna na caldeira, vendo as condições da grelha, as condições das saídas de ar, do exaustor, do pré-ar, enfim, fazer uma inspeção dessa forma. Vai fazer uma inspeção se tu tem condições com um boroscópio, com a câmera para visualizar as condições internas dos tubos, se eles estão em condições ou não. Mas assim, antes da própria ASME, a NR13 ela prevê isso daí também. Claro que a ASME ela é mais abrangente, mas a NR13 ela trata os requisitos mínimos para fazer uma inspeção em um vaso de pressão. Mas e é muito importante você seguir os procedimentos. E daí, em função disso, você vai fazer depois um teste hidrostático, onde você vai colocar água a uma determinada pressão dentro da caldeira e vai fazer uma inspeção visual para ver se não está tendo vazamento, se não está tendo ah, nenhuma anomalia nos tubos da caldeira. Até porque, quando você faz um teste hidrostático, você tem que manter a pressão ali travar num determinado ponto e fazer o acompanhamento visual para ver se não está dando perda de pressão. Se estiver dando perda de pressão, ela está com algum vazamento, alguma coisa. Então, inspeção em caldeira é bem complicado para estar fazendo. E quais são os equipamentos que a gente usa? Tu pode estar utilizando. Eu vou, dia 5 de julho, eu vou estar fazendo uma atividade numa caldeira na Trombini, e lá eles vão fazer um ensaio de íris, que eu não conhecia esse ensaio de íris. Até fui pesquisar e estudar, porque você pode fazer um teste com radiografia, com raio-x, para ver as condições da caldeira. Você pode fazer esse ensaio de íris, ou você pode fazer um ensaio de ultrassom, medindo daí na parede dos tubos. Tudo isso é para você fazer o quê? Determinar se o teu tubo tem uma área mínima de seção ali para resistir à pressão interna dentro que o vapor vai gerar, certo? E outra coisa, tu precisa fazer, muitas vezes tu vai ter que estar fazendo um ensaio com boroscópio, uma câmera dessas de endoscopia, para ver as condições, uma sonda para estar vendo as condições internas do tubo, se tem pitching, se tem corrosão, se tem incrustação. E esse ensaio de íris é um ensaio, ele fala íris porque é inspeção rotativa por imersão, e o S é
não sei o S. Mas eles colocam a sonda, enchem os tubos d'água da caldeira, não colocam pressão, deixam uma pressão atmosférica normal, colocam uma sonda rotativa dentro e ela vai fazendo a inspeção nos tubos. E daí vai ser visto onde tem a espessura mínima para poder estar trabalhando. Ensaio destrutivo. Tu mandou um material ali, Silvio. Ensaio de íris. Ensaio não destrutivo. Isso aí. É esse ensaio que o pessoal vai estar fazendo lá na Trombini. Nós vamos estar prestando um serviço para eles ali no dia 5 de julho. Vai ser um serviço dentro da caldeira. Tanto da caldeira, eles têm duas caldeiras ali. Uma caldeira Zanini e uma caldeira Bremer. Nós vamos estar fazendo atividades lá, na parte de pressão da caldeira. Então, todos esses procedimentos da norma ASME nós vamos estar utilizando lá. Eu vou montar um relatório e, posteriormente, mesmo que tenha acabado o semestre ou não, eu vou estar depois disponibilizando para vocês. Aí vocês pedem o relatório e eu vou estar passando para vocês também, porque é bem interessante. Até porque vai envolver muita soldagem nessa atividade. Então, Show de nós vamos bola. estar trabalhando. Oi? Show de bola, vai ser bom conhecer o teu relatório e ver como é que é aí, como é que o senhor faz. Não, é bom, assim, ó, todo documento e todo conhecimento, ele só tem validade se ele é transmitido. Se ele só para mim não adianta, só para ti não adianta, o conhecimento ele tem que ser trocado para ele aumentar. É a única coisa que você vai dando para os outros e vai aumentando é o conhecimento. Você vai transmitindo e ele vai aumentando. É uma troca. Porque da mesma forma, ó, eu falei do ensaio de íris, o Silvio já postou um material ali sobre o ensaio. Então, são coisas que a gente vai trazendo, vai agregando e daqui a pouco vocês vão estar no mercado aí, a gente vai estar se encontrando aí, fazendo atividades, muitas vezes juntos, ou como cliente, fornecedor, ou então o mercado ele tem que ser dessa forma. A gente tem que vir aqui trocar experiência durante esse período de aula que vocês têm para depois eu não ficar prejudicado e nem vocês. Porque se eu como professor formo mal um aluno, não passo conhecimento, depois esse aluno pode estar me gerando problema depois de formado. É como tem aquela, parafraseando agora, um grande pensador, você é eternamente responsável pelo que cativas. Então, se tu forma um aluno que ele não consegue obter todo o conhecimento necessário, você se torna coautor das ações dele depois. Então, a gente tem que ir trabalhando e desenvolvendo. Por isso que eu procuro passar bastante material aí que eu tenho e para vocês trabalharem aí comigo, futuramente, quem sabe, ou direto ou indiretamente. Eu quero mostrar um exercício para vocês, como nós temos essas ações aí. Eu passei para vocês o material. Eu queria, no próprio livro, ele tem um exercício. Eu queria que vocês pegassem o exercício. Eu vou colocar na tela ali, transmitir para vocês. Copiassem, tentassem desenhar a, a gravura ali e começassem a desenvolver ele. E caso tivessem alguma dúvida, a gente vai conversando. Eu ia dar um tempo aí para a gente discutir alguns pontos para estar trabalhando o exercício. São 9h10 até umas 9h20, umas 9h25, aí são 9h12. Eu iria deixar para vocês se apropriar do conhecimento, depois a gente discutir algumas ideias e vocês fazerem o exercício depois, pode ser? Como se fosse em sala de aula, eu ia passar o desenho, a vantagem é que aqui eu não preciso desenhar, daí vocês são poupados da minha dificuldade técnica em desenho. Beleza? Deixa eu aumentar a tela aqui. Pessoal, estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então vamos fazer assim, ó.
ele tem o desenho. Isso é muito legal, porque nós vamos fazer uma atividade bem semelhante a essa. Ele dá o que aqui, ó? Uma haste para vocês calcularem a solda nessa junta aqui, ó. Estão vendo? Nessa junta AA. Ele mostra que essa seção, 400, 200, 6 milímetros de nariz, e a normal está aqui. Só que nós temos um ângulo de defasagem aqui entre os elementos. E a tensão admissível do material, 125 Nm. Beleza? Beleza. Então, assim, deixa eu só retornar aqui no Meet. Eu vou, eu vou deixar um tempo aí, são 9h15 até umas 9h25 para vocês discutirem, imaginarem alguma coisa. Eu vou bloquear o meu microfone aqui, minha tela, deixar gravando a aula para vocês discutirem, de repente, entre vocês, alguma situação, como se fosse uma atividade em sala mesmo. E depois eu retorno para a gente tá trabalhando de novo. Eu vou ficar aqui, claro, na frente do computador, mas depois eu volto para a gente estar trocando mais uma ideia a respeito disso, beleza? Ok.
E aí, senhores? Fizeram uma análise ali? O Fiz. que acharam? Análise envolvia calcular, professor? Não, a primeiro momento não precisava calcular, mas o que vocês me dão de informação a respeito disso dali? A gente dá as características da solda ali, tem 6 milímetros, e daí em função da espessura, né, da chapa, que também é 6, e daí os tamanhos dimensionados ali, como que é as vistas, né? Então, assim, ó, vocês notaram que o N ali é a força, certo? Só Sim, que é a força normal porque ela está perpendicular ao meu cordão de solda, aos meus cordões ali, certo? certo. Tá sendo tracionado, né, no caso ali. Está sendo tracionada. Mas, em contrapartida, a força ela não está direta. Vocês têm que fazer a decomposição em função daquele ângulo ali. Vocês Até, viram que ele tem um... sim, e até chegar no cabo, dimensionar a espessura do cabo, daí depois passar para dimensionamento da peça ali que está fazendo a Não âncora. precisaria nem dimensionar a espessura do cabo. Vocês precisariam só calcular a carga que está sendo tracionada no cabo. Entendi, Entenderam a ideia? entendi. O cabo não precisaria agora, no primeiro momento, não se faz necessário, até porque Ele não é nosso o alvo, né? não é Não o é o nosso alvo, mas é muito importante vocês conseguirem dimensionar, determinar a carga que está sendo gerada. Professor, como é que é o cálculo da área do cordão ali? O cálculo da área do cordão é... Quer ver? Deixa eu pegar aqui que eu já vou te mostrar aqui naquele, naquele sisteminha ali. Eu já vou mostrar para vocês ali o cálculo ali do cordão. Deixa eu pegar ele aqui, o modelinho aqui no livro. E daí eu mostro para vocês. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho aí que eu já vou só me alinhar aqui com o meu equipamento, que às vezes ele me engana aqui. Eu vou. Não sabe o quanto que eu ando sofrendo com essas aulas aqui. Ó, o item 11 aqui, ó. Viram aqui? Sim. É, é essa é essa fórmula do 11 aqui que eu vou ter que usar. Ó, se vocês olharem as outras, ela não acaba sendo igual a que nós tínhamos ali no desenho, ó. Mas no caso ali é uma solda de perímetro. Então, aquele L seria multiplicado por 4? Aquele L é o contorno total da minha solda. Isso aí. Então, seria o 400 mais o 200, vezes 2. Deixa eu pegar aqui o desenho aqui, só um pouquinho. Deixa eu pegar o exercício aqui agora para a gente discutir. Como ela é uma solda de contorno, ela vai ser o 400 mais 200 mais 200, né? Concorda? Concordo. O meu L é todo o comprimento da minha. É o perímetro da minha solda. Naquela aula passada, lá quando nós trabalhamos, lá que nós conversamos, é o L. O L é um LPzinho ali que eu coloquei o P pequeno, que era o comprimento do perímetro. E a força, o pulo do gato aí nesse exercício é vocês decompor aquela força. Beleza? O pulo do gato. Deixa eu pegar aqui. No exercício ali vai dar 37,5 kN no cabo e 64,95 kN na haste. Será? Foi o que eu calculei.
Porque o meu P está aqui embaixo, certo? Ó, na hora da decomposição eu tenho que considerar o P. Eu tenho que considerar o meu P. Ele está aqui, ó. A normal está ali. Aqui onde está a normal, ó, o N. Uhum. Está no eixo X. O N está aqui. E eu vou considerar o P no pé do meu elemento aqui, ó. E os ângulos usam o 30 graus aí, no caso. O 30. É. Deixa eu pegar aqui. Quiser, mas daí eu vou. Deixa eu calcular aqui. Cosseno de 30 é 0,5? Não. Zero vírgula 86. Então, 75 dividido por 0,86. Zero vírgula 86. Só calcular aqui que eu não. Meu normal está ali. No eixo X. E ela está no Y. Deixa eu fazer aqui o cálculo. Pegar um papel aqui. Não, quer ver? Vamos fazer juntos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o. Quer ver? Vamos fazer uma. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. O que eu tenho em Y? Eu tenho menos 75 vezes Seno de 30. vezes o seno de 30. Aqui só um pouquinho. Porque a haste ali, no caso, é a nossa tangente, né? A haste ela está aqui. Ela é a nossa hipotenusa. Isso, A verdade. haste é a nossa hipotenusa, certo? Certo. Então, eu tenho os dois ângulos ali. Então, eu tenho que considerar vezes seno, não. Y é vezes seno de 30. Menos o P vezes olhando aqui novamente, ó. Eu tenho menos o meu P, que é o
a carga, ou não, não. Em Y tem só o P mesmo, que é o 75. Então, eu tenho isso aqui. Seno de 30 é 0,5. Então, eu vou ter isso daqui igual a 37,5 kN de força em Y. E em X eu vou ter N vezes o cosseno de 60 64,95. mas eu tenho que considerar, eu terei que considerar aqui essa minha força decomposta, porque ela tá, e elas estão todas positivas, porque ela não tá no meu ponto de rotação, ela não tá na minha geratriz aqui, ela tá deslocada. Porque ela não gera esse valor, mas esse meu 37,5 ou não é 37,5. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 35 dividido, fazer minha conta aqui. Aqui é cosseno de 30, o primeiro ponto aqui. Porque eu tenho que levar em consideração o mesmo ângulo, eu não posso mudar na hora de fazer a decomposição. E aqui eu vou usar o 75 vezes seno de 30 igual a zero. Então, eu passo para lá, n é igual a 75 vezes seno de 30 dividido por cosseno de 30. Concordam comigo? Positivo. Show. Fazer minha relação matemática aqui, só. Dá 43,6. Aí tu só tá descobrindo a normal, né, professor? No caso, a tensão no cabo seria outra, não seria? Daí não seria a força decomposta em X, né? Pois é, eu estou
trabalhando normal, mas para mim decompor essa força em X, Daí tu só pega a tensão no cabo daí. A normal, daí ela já engloba as duas forças, né? As duas decomposições. sim, aqui a normal ela vai trabalhar, só que é a normal que está atuando aqui no meu elemento. Por isso que eu tô. É, mas a normal, ela vai ser maior do que a tensão na solda. Porque daí a normal, ela tá pegando a reação da haste e a reação do cabo. Enquanto a reação no cabo só é propriamente a do cabo, né? Não, não. Mas ela leva em consideração porque eu estou puxando a normal que está atuando aqui, ó. Aham. E ela está sendo decomposta, só que ela tem que ser maior. A única dúvida que eu tenho é que ela tem que ser maior, porque ela está engastada aqui, né? Esse apoio aqui, se bem que ele está gerando uma compressão aqui. Por isso que eu digo, tá ali, que ali é onde tá tendo a normal, tá Eu sendo tenho uma tração aqui no isso. meu cabo e tenho uma compressão aqui na minha haste. A haste, ela está sofrendo todo o esforço compressivo ali, por isso que daí vai dar um De valor compressão. maior Mas eu daí tenho uma tração bem grande também. aqui no meu elemento. Na verdade, até agora eu calculei aqui a carga, só que ele leva. Qual que foi o valor da normal ali, professor? Tu calculou? 43,6 kN. Qual que era que tu achou? Não, da normal eu não fiz. Tu calculou só os, Só as só os reações. ângulos? É, Só as seções? só a decomposição, na verdade. E qual que foi os valores que tu achou Ah, para mas X e para Y? para Y deu o mesmo ali que tu fez, 37,5 e para X 64,9. 64,9 e 37, é, mas. Ah, mas eu tenho que levar em consideração. Deixa eu pegar aqui uma coisa, uma regra matemática que eu vou pegar no livro ali. Vê só um pouquinho que eu já vou pegar, eu já vou mostrar para vocês aí o negócio. Por que que não está fechando o nosso valor? Só um pouquinho. Hum. Deixa eu achar aqui no livro, não estou achando aqui no livro.
Óculos de parafuso, tá por aqui. Não achei que tava nesse livro. Um pouquinho aí, gurizada, que eu já retorno aí pra. Tô procurando uma informação aqui no livro pra gente discutir, porque eu acredito que não tá correta aquela informação ali. Aqui no livro ele usa a tangente ao invés da normal. Ele usa a tangente em vez de ser em cosseno para calcular a carga na normal. Eu só não consegui entender o porquê que ele usa a tangente. É porque a normal tá em ângulo, não é? Ela não tá, Normalmente, se. ela não tá vertical. Oi? É porque talvez a normal não esteja em 90 graus. A normal daí está A acompanhando o ângulo. carga, É. ele leva, ali no exercício, ele leva em consideração a seguinte função. Tangente de 30 graus igual a peso. A normal igual ao peso dividido por tangente de 30 graus. Daí ele vai dar 130 kN, porque a tangente de 30 é 0,55 e aqui eu tenho 75. E daí ele considera essa carga de 130 kN. Ele considera essa carga de 130 kN aqui, tracionando esse elemento. Professor, Opa, tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente.
Ali Isso. na figura ali, ele não está considerando o cateto oposto, o peso e o adjacente ao normal? Verdade, daí ele pega o ângulo, tá certo. Setor oposto é nosso 75, que é a nossa carga, e nosso cateto adjacente seria normal. E daí ele pega e joga o ângulo, divide pelo ângulo e isola normal aqui para nós considerarmos. Beleza, isso mesmo, Silvio. E daí ele trabalha com a carga, realmente é isso aí, deixa eu. Ele considera ali a tangente de 30 graus, igual ao cateto oposto, que é o 75 quilos, dividido pela normal. Cateto oposto, cateto adjacente aos 30 graus. E daí ele pega e joga lá o valor. Isola normal e 75 kN dividido por 0,55. Né? Normal já vai dar um valor de 130 kN de tração. Até achei alto, porque ele deveria dar um valor menor de tração, porque ele tem aquela compressão. Mas agora nós podemos calcular a compressão. Eu posso calcular ali, ó, para me achar seno de 30, é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, minha hipotenusa, que seria o H, o valor ali, eu jogaria pro outro lado. E ficava 75. Ele vai dar uma compressão de 37,5 na minha barra. Isso aí. Mas o que nós precisamos é a normal. Daí, o que eu preciso fazer? A minha tensão é igual a força 130 dividido por B vezes o L do perímetro, certo? Minha tensão vai ser igual a 130 kN dividido por... O B é quanto? 6 vezes... É 400, 400, 800, 1.200, certo? Concordam? Sim. Minha tensão é igual a 130 mil dividido por 7.200. Minha tensão na solda, 130 mil dividido por 7.200. 7.200. Minha tensão é de 18,505 megapascal. A tensão admissível do material, era 125 newton por milímetro quadrado. Então, 125 suporta? megapascal. Suporta. Então, suporta com folga, né? Por quê? Porque nós temos esse B que é... Vamos ver aqui a resolução do exercício aqui está. Vezes T. Mas ele não leva em consideração o que nós estávamos trabalhando. 28 deu. Vamos ver ali no 28. Mas seguindo nossa... Ah, esquecemos do 0,7.
certo? Quer ver o que nós podemos fazer aqui? 18 vezes 0,707. No meu ainda fechou 0,26, fechou 26 aqui. Porque daí o que tem que fazer aqui, ó? Vezes 0,70. Compartilha a tela aí, professor. Ah, não está compartilhado? Desculpe Não. aí. Eu estou fazendo a conta, mas vocês não estão acompanhando. Aqui, ó. Nós temos que fazer. Deixa eu pegar, ó. Deixa eu apagar aqui essa de novo. Deixa eu- Então, nós tínhamos ali o nosso valor da normal, que era 130 kN. O nosso valor de B, 6 milímetros. E o nosso valor de L, 1.200 milímetros, certo? A nossa fórmula de tensão é o quê? Força Força sobre área. vezes 0,707. Por que 707? Lembra na aula passada que nós falamos ali que é B, aqui é B. Nós falamos aqui da garganta, ó, que a área seria como se eu tivesse pego daí um plano paralelograma lá. Tô melhor já na canetinha essa semana, né? Ó, é como se eu tivesse esse plano aqui pintado, que eu pintei aqui, ó. Certo? E para mim trabalhar com esse plano aqui, eu preciso trabalhar esse valor aqui, ó. B é igual ao valor esse daqui vezes o cosseno de 45 graus. Esse meu valor de x aqui é igual a B vezes cosseno de 45. Por isso que cosseno de 45 é 0,707. Na verdade, não é vezes, é dividido. Então, se ele está dividindo, o que que eu faço aqui, ó? B vezes L. Ele estaria dividindo, eu já joguei ele para cima, certo? Minha tensão, então, vai ficar em... Esse daqui é igual ao meu N, né? Que é a minha carga, na verdade, não só a força, mas a carga aplicada.
Certo? Certo. Então, multiplico esse valor por 130.000, dividido vezes 0,707, ficou 91.910. Dividido por 7.200. Por que o meu deu uma carga tão pequena? No meu deu 12,05. Atenção aplicada. Minha tensão igual a 12,7 megapascal. Tranquilo? Agora, por que que ele fez isso? Na próxima aula nós terminamos, já são 10 horas, 10h05 da noite. Vou agradecer os senhores pela aula e na próxima aula eu vou manter informado, tiro as dúvidas aqui e depois nós discutimos nas aulas práticas, se nós fizermos as aulas práticas, mas eu vou manter vocês informados pelo... Deixa eu sair daqui. Eu mantenho vocês informados ali pelo Unimestre, beleza? Se nós vamos fazer aula prática, vai ser aqui via o Meet mesmo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Boa noite. E hoje eu me senti o cara fazendo aquele desenho ali, ficou certinho, hein? Hoje Boa tava bom o negócio. Valeu, gurizada, tudo de bom? Boa semana para vocês aí, até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.